Olá, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa primeira aula sobre progressão aritmética, onde iremos trabalhar a definição e o chamado termo geral da progressão aritmética, conhecida como PA. PA de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É aquela sequência numérica em que cada termo a partir do segundo, isso é importante, cada termo a partir do segundo, é igual ao anterior, somada a uma constante. Essa constante é a razão da PA. Por exemplo, vê só, se eu chegasse aqui e tivesse a seguinte sequência, se eu tivesse a seguinte sequência, 2, 7, 12, 17, 22 e assim sucessivamente. Você vê que para passar do primeiro para o segundo, eu somei 5. Para passar do segundo para o terceiro, eu somei 5. Para passar do terceiro para o quarto, eu somei 5. E do quarto para o quinto, eu somei 5. Então, eu diria que isso aqui é uma PA de razão 5. É uma PA de razão 5. Rui, se eu tivesse a sequência, por exemplo, 3, 7, 11, 15 e assim sucessivamente. Você vê que para passar do primeiro para o segundo, somamos 4. Para passar do segundo para o terceiro, somamos 4. Para passar do terceiro para o quarto, somamos 4. Então, eu diria que isso é uma PA de razão 4. Uma PA de razão 4. Rui, se eu tivesse a sequência assim, 7, 5, 3, por exemplo, 1, menos 1 e assim sucessivamente. Você vê que para passar do primeiro para o segundo, você somou menos 2, ou seja, subtraiu 2. Aqui também subtraiu 2. Aqui também subtraiu 2 e aqui também subtraiu 2. Ou seja, nós temos uma PA aqui de razão igual a menos 2. E se eu tivesse uma sequência assim, por exemplo, 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Isso é uma sequência, uma PA, Rui? Sim. Para você passar para o próximo, para o seguinte, você está sempre somando 0. Então, nós diríamos que é uma PA de razão 0. Na verdade, esses são exemplos de progressão aritmética. Agora, olha para mim aqui. A progressão aritmética é aquela sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado a uma constante. Como é que é o nome dessa constante? Razão da progressão aritmética. E eu já vou te dar uma dica, que é a seguinte. Quando você tem uma progressão aritmética, primeiro termo A1, segundo termo A2, terceiro termo A3 e assim sucessivamente. Você tem AN-1, AN, que é o enésimo termo, AN mais 1 e assim sucessivamente. Rui, como é que eu vou achar essa razão? Vê que a razão é aquela constante que você pega um determinado valor a partir do primeiro para somar, né? Para achar o segundo. Então, o segundo já é o primeiro mais uma constante, o terceiro já é o segundo mais uma constante, e assim sucessivamente. Se a gente
para achar um determinado termo, a n, a gente pega o seu anterior e soma uma constante, então, olha, eu peguei aqui o termo e somei uma constante r, eu posso dizer, eu posso afirmar que essa constante é o que o termo AN tem a mais do que o AN menos 1. Então, é assim que a gente vai achar a constante. Ou seja, para achar a constante é só fazer a diferença entre dois termos, entre um termo qualquer e o seu anterior. Você pega um termo qualquer e o seu anterior. Isso, claro, para n maior ou igual a 2, a partir do segundo, não é verdade? Ó, vê, eu quero saber a constante. Eu faço 5 ou 7 menos 2 aqui, 5. Eu poderia fazer 17 menos 12, 5. Eu quero achar a constante aqui, ó, 15 menos 11, 14. Nesse aqui, Rui, como é que eu acho a constante? 5 menos 7 menos 2. Então, é assim que nós iremos achar a nossa constante. Uma outra coisa importante é a classificação dessa PA em função dessa constante. A PA, se a constante for positiva, você está somando um número positivo. Então, os termos vão ser cada vez maiores. Então, é dita crescente. A progressão aritmética é crescente quando essa razão for o quê? Positiva. Quando essa razão for positiva, ela é chamada crescente. Já quando a razão é negativa, ela é dita decrescente. A razão negativa, você vai ter termos cada vez menores, decrescente. E quando a razão for zero, ela vai ser o quê? Constante. Então, razão igual a zero, ela vai ser o quê? Constante. Tá legal? Agora a gente vai falar aqui de uma das propriedades mais importantes da progressão aritmética, que é o termo geral. E depois a gente vai exercitar isso aqui. Confere aqui, Rui, como é que seria o termo geral de uma progressão aritmética. É o AN, vis, o termo geral de uma progressão aritmética. Vê, a gente já aprendeu que o segundo termo é o primeiro mais essa constante R. Aí já o terceiro termo é só pegar esse segundo aqui, na verdade, e somar uma constante R. Então, se eu somar mais R aqui, eu vou ter A1 mais 2R. Cada vez que eu vou somando a razão, eu vou obter o termo seguinte. Por exemplo, o quarto termo é esse terceiro, ou seja, A1 mais 2R mais R. Então, vai ficar mais 3Rs. O quinto termo já vai ser pegar esse e somar uma razão. Então, nós vamos ter isso aí. E assim sucessivamente. Vê, você pode entender isso aqui como se fosse um prédio de vários andares. Se tu estás no primeiro andar e quer chegar no quarto andar, quantos andares você precisa ultrapassar? Você precisa subir, por exemplo, 3 andares, do primeiro para o quarto. Então, o quarto termo é o primeiro mais 3 razões. Rui, se eu quero chegar ao 10º, se eu estou no primeiro e quero chegar ao 10º, eu vou somar 9 razões. Então, em geral, eu posso dizer que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R, vezes R. N menos 1 R's, não é verdade? Então, essa é a expressão do termo geral. Se eu estou no A1 e quero chegar ao AN, eu tenho que avançar N menos 1 termos. Agora, nós iremos ver isso aqui na prática. Não esquece que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, olha essa questão. Determine
o termo de ordem 2017 de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 4 e a razão é quanto? 2. Se liga aqui, nós iremos usar aqui, ó, usando que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Então, A 2017 vai ser igual a A1 mais 2017 menos 1 vezes a razão. Então, A 2017 vai ser o A1, que é quanto? 4, mais 2016, vezes a razão, que é 2. 2016 vezes 2, isso vai dar quanto? Isso vai dar 4.032 mais 4. Então, vai dar 2017, vai ser igual a 4.036, cuja resposta encontra-se na alternativa C. Então, olha que a gente só usou que o AN é igual ao que, pessoal? A1 mais n menos 1 vezes a razão. AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O chamado termo geral. Então, o A 2017 vai ser o A1 mais 2016 razões para chegar lá. Beleza? Bora ver agora um outro exemplo. Acompanha aqui comigo. Numa progressão aritmética, então, ó, numa PA de razão 3, crescente, né, porque a razão é positiva, o sexto termo vale 54. O 76º termo dessa sequência é que número? Mais uma vez, eu vou usar aqui a n é igual ao que? A 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que a 76 vai ser igual a 1 mais 76 menos 1 vezes a razão. Ou seja, a 76 vai ser igual a 1 mais 75 vezes R. A 76 vai ser o A1 eu não tenho, mas eu tenho que o A6, quanto é o A6? A6 vai ser A1 mais 5Rs, usando já o termo geral. Como o A6 vale 54 e a razão vale 3, eu posso achar aqui o meu A1. 54 é igual a A1 mais 15. Esse 15 está somando, vem para cá subtraindo. 54 menos 15 é igual a 1. Rui, quanto é que vale o meu A1? Vai dar 39. O meu A1 vai ser 39. Aí eu venho agora, 39 mais 75 vezes a razão, que é 3. Então, o A76 vai ser 39 mais 225. 39 mais 225, nós vamos ter o seguinte. Vai dar aqui, ó, 39. Vai ficar 264. Então, achei aqui 264. Mas, se a gente entendeu isso aqui direitinho, tem uma maneira mais rápida de fazer. Qual seria, Rui, essa outra maneira? Ó, vê que você está aqui para entender, para aprender a progressão aritmética bem direitinho. Você já estava no sexto termo. Então, você queria passar para o 76º. Se tu estás no sexto e quer passar para o 76º, é só avançar 70 termos. Mas cada vez que tu avança um termo, tu soma a razão.
Então, tu poderia dizer que é o sexto termo mais 70 razões. Bora ver se não vai dar aqui bem direitinho. Então, o sexto termo é 54. 70 razões. Cada razão é 3. Então, você vai ter que o A76 vai ser 54 mais 210, ou seja, 264. E seria o quê? Bem mais rápido. Usei que, se eu quiser, por exemplo, Rui, o 20º termo, e eu estou no quinto, do quinto para o 20º é só avançar 15. Aí, se eu estou no sexto e quero o 76º, é só avançar 70. Ou seja, é só somar 70 razões. Tá legal? E agora vamos mais uma questão aqui, bem legal, para a gente finalizar esse primeiro momento de progressão aritmética. Numa rodovia, olha o que é que nós temos. Nos quilômetros 31 e 229, estão instalados telefones de emergência. Ao longo da mesma rodovia e entre esses quilômetros, pretende-se instalar 10 outros telefones de emergência. Se os pontos de instalação estão situados a uma mesma distância, qual é essa distância? Vê aqui, eu tenho o 31, aí tenho aqui o 229. E eu vou instalar aqui, eu vou colocar 10 termos aqui. Rui, o que é que isso tem a ver com progressão aritmética? Vê que para passar para citar a mesma distância, para passar para o termo seguinte, você anda o mesmo número de quilômetros. E essa distância vai ser exatamente a razão da PA. Porque se para passar para um termo seguinte eu somo o mesmo número, eu estou formando uma progressão aritmética. E esse número que eu estou somando é a PA. Então vamos fazer aqui comigo. Então, aqui nós temos uma progressão aritmética de 12 termos. Por que 12 termos? 12 termos porque nós já tínhamos 2 e acrescentamos 10. Então, esse é o meu A1, esse é o meu A12, o 12º. Então, usando a expressão do termo geral, usando que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, eu sei que A12 vai ser igual a A1 mais 12 menos 1 vezes a razão. A razão é exatamente a distância que a gente vai ter para passar para o termo seguinte. Então, 229 é igual a 31 mais 11 vezes a razão. Joga para cá, 229 menos 31 é igual a 11 R's. Isso aqui vai dar 198 é igual a 11 vezes R. Esse 11 está multiplicando, vai para lá dividindo. 198 dividido por 11, nós vamos ter 18 quilômetros, que é a resposta aqui. Então, olhando aqui, o que foi que a gente fez? A gente tinha 2 termos, acrescentamos 10, isso é chamado até de interpolação aritmética. Colocar entre é interpolar. Tinha 2, acrescentou 10, ficamos com 12 em progressão aritmética. Ok?